Estamos vivendo de fato uma escalada talvez iminente para uma terceira guerra mundial, tá? Tem muita especulação sobre isso, mas pode ser sim que nós estejamos a caminho desse terceiro conflito mundial. As zonas de influência no mundo, elas estão totalmente divididas, né? Nós temos o continente americano, nós temos um trecho que é da Rússia e nós temos um outro trecho em que a influência maior é a China. E os países do Ocidente, encabeçados pelos interesses norte-americanos, Estados Unidos, não querem perder essa influência lá no continente asiático. Bom, já peço para você deixar o seu like no vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu encontrei o vídeo aqui do Caio Barroso, vou abrir o perfil dele, dei uma seguida lá no cara, muito interessante o que ele fala, muita coisa meio sobre tecnologia, sobre geopolítica, sobre os conflitos que vem acontecendo anteriormente, e ele faz um vídeo muito bom sobre o que aconteceu. Qual que é o diferencial desse ataque no Irã em relação aos vários outros que já aconteceram? Os Estados Unidos bombardearam o Irã novamente, mas as coisas parecem estar diferentes, infelizmente, para pior. Pior não necessariamente para o Irã ou para os Estados Unidos, mas para a humanidade mesmo. A começar pelo primeiro diferencial. Os Estados Unidos tinham o objetivo de assassinar toda a alta cúpula do governo iraniano. E eles tentaram... Outra coisa, tá? Ele vai falar sobre a tentativa, né, de desviver o Ayatollah, como eu já falei, ele já está desvivido, mas, pelo que eu vi nas últimas informações, os Estados Unidos, juntamente com Israel, conseguiram tirar a vida de 40 pessoas extremamente influentes para o regime iraniano. Além, obviamente, das pessoas, como a escola, né, que foi atingida, chegando a desviver 51 ou foram 60 meninas, estudantes, crianças, ok? fazer isso. Até a casa do líder supremo foi bombardeada. Mas eles falharam. Até agora, 2 pessoas do alto comando iraniano morreram. E levando em conta a vasta lista de pessoas que os Estados Unidos queria assassinar, definitivamente isso não foi um sucesso. E o motivo disso acontecer foi simples. A China e a Rússia, durante toda a escalada da crise, compartilhou inteligência com o governo iraniano. E esse ato desses 2 países mostram 2 coisas. A primeira é que lembra aquela reunião do Putin com o Trump no Alasca? Não se sabe o que eles de fato discutiram naquele momento. Mas uma boa parte dos cientistas políticos do mundo acreditam que aquele encontro foi para arquitetar entre as 2 partes uma... Olha só esse mapa. Vamos imaginar como se isso aqui fosse uma nova cortina de ferro. Nós temos zonas de influência lideradas pelo continente americano, pela Rússia, né, a Eurásia, vamos dizer assim, e a China aqui dominando principalmente o território africano, Oceania e parte do território asiático. Então percebam que os interesses geopolíticos agora expandem-se não só para a Europa, não só para o comércio americano, para os consumidores americanos, e sim em vastas regiões intercontinentais. Uma divisão do mundo em áreas de influência. Eu fico com a Venezuela e Cuba, você fica com a Ucrânia e a gente divide o mundo em áreas de influência. Acontece que o Irã, por motivos que valem um vídeo inteiro só disso, é importante demais para ficar de um lado do outro. E aparenta ser uma ponta solta nessa divisão de áreas de influência. E a China se envolvendo tão fortemente é um bom indício disso. Junto sabe com o quê? Com quão fácil foi o sequestro do Maduro. A China e a Rússia abandonaram o cara. Provavelmente em troca dos Estados Unidos abandonar coisas do lado deles do mundo. E a segunda coisa é que o Irã, pela primeira vez no século, retaliou imediatamente. Ele fala que o mapa é um meme, mas com um fundo de verdade. Porque o domínio desses espaços mostra que também existe o interesse ocidental em ampliar o seu poder geopolítico. E talvez, e só talvez, a China tenha um interesse realmente em cortar o globo em um eixo horizontal, em que a parte sul do globo, a partir ali da China, rasgando a África, atravessando o Oceano Atlântico e pegando a América Latina, principalmente a América do Sul, para que ele tenha essa zona de influência econômica, política e, quem sabe, um dia cultural. É fato que a China vem aumentando e muito rapidamente a sua influência em todo o planeta. E os Estados Unidos sentem a ameaça disso. A Rússia também sente a ameaça disso. Países que já foram aliados, China e Rússia, já tiveram acordos ao longo do tempo e ainda mantêm determinados acordos, mas hoje em dia a zona de influência
talvez esteja muito mais impactante do que já aconteceu até a Segunda Guerra Mundial, até a Guerra Fria. Ou seja, os caras 100% sabendo o que ia acontecer num nível em que eles já tinham até preparado um ataque, uma retaliação. E é aqui que as coisas se complicam. Os ataques de retaliação serão feitos nas bases militares dos Estados Unidos na região. E isso já está acontecendo. Bases no Bahrein, no Catar, no Iraque, todas estão sendo fortemente atacadas. Só que os Estados Unidos passaram décadas invadindo países e matando milhões de pessoas exatamente para construir essas bases. Então destruir essas bases, ou pior, ter o poder de destruir essas bases, é escalonar o conflito de uma forma absurda, fazendo com que os governos da região, que são aliados ou fantoches dos Estados Unidos, tenham que contra-atacar. Com a narrativa desses ataques iranianos serem na base desses países, mas é claro, com a realpolitik por trás sendo os Estados Unidos obrigando esses países a fazer isso. Ou seja, o que parece que vai acontecer é que essa guerra será regionalizada, irá envolver outros atores locais. Coisa que o Irã também quer, porque é só regionalizando o conflito que eles conseguem ter uma mínima chance de acabar com a ameaça existencial que é os Estados Unidos pro governo iraniano. Não acabar com os Estados Unidos de destruir o país, não, mas assim, de enfraquecer os Estados Unidos no Oriente Médio. E você sabe quem vai pagar o preço político por tudo isso? As pessoas, os civis. E já começaram a pagar. Eu só não vou poder mostrar as imagens aqui pra vocês. Eu espero muito estar errado, mas essa guerra em específico no Oriente Médio tem algo diferente das demais. E é um sentimento estranho. Eu não sei o que isso vai escalonar para, mas o cheiro tá diferente. O cheiro tá diferente. Qual que... O cheirinho dessa guerra tá radioativo, né? Tá radioativo, até porque os discursos de que o Irã vem desenvolvendo armas nucleares é muito grande. Embora o Irã tenha se aberto de verdade para mostrar para o mundo que eles não estão produzindo armas nucleares, bombas atômicas e etc. Que eles não têm míssil capaz de alcançar os Estados Unidos. Porque a gente bem sabe que a ONU é uma instituição totalmente vendida para os interesses norte-americanos. E o Irã esteve disposto, eu vi isso no vídeo do professor Pedro Renó, sugiro também que vocês sigam lá no YouTube, do canal Parabólico, o cara é fera pra caramba, falando recentemente sobre isso. O Irã, ele estava disposto e houve até ali a visita, pessoas que são técnicos, vamos dizer assim, especialistas em desenvolvimento de armas nucleares da ONU, para investigar. E o Irã mostrou, nós não estamos construindo bombas atômicas. Mas o discurso norte-americano, ou melhor, o discurso do Trump é justamente esse. E no último vídeo eu falei que essa guerra, muito provavelmente, ela tem o interesse de desviar o foco dos arquivos Epstein, que mencionam o Donald Trump várias vezes. Então a mídia estava em cima disso lá nos Estados Unidos. A população norte-americana também estava com isso. E nada melhor do que um conflito para fazer, né, essa cortina de fumaça. Chegou esse comentário aqui do professor Bonifácio: escalonar isso para um conflito atomicamente quente é possível, né? Não dá para descartar a hipótese, né? Eu acho que a gente pode descartar essa hipótese sim, porque se a utilização de bombas nucleares forem realizadas, os Estados Unidos ele tem risco. Existe sim um risco dos Estados Unidos ser atacado com bombas nucleares. Em segundo lugar, as elites que estão por trás dos interesses também dos conflitos bélicos não querem a destruição de territórios, porque esses territórios têm recursos. E esses recursos têm que ser explorados antes da sua destruição. Então, eu creio que, por hora, caso isso se inicie uma terceira guerra mundial, logo de início isso não vai acontecer. Mas a gente viu que houve em 45 com o Japão. Eles continuaram insistindo, mesmo depois da derrota da Alemanha nazista. E aí os Estados Unidos, né, foi lá e fez o que fez. O Brasil devia lutar pela sua área de influência, mas um lado não tem coragem, o outro nos entregaria para os Estados Unidos se intitulando de patriotas. Olha, se acontecer uma guerra mundial ainda dentro desse governo que a gente está tendo agora, eu creio que o Lula ele vai tomar uma posição como adotou o Getúlio Vargas até o momento em que ele foi pressionado para participar. Vender para os dois lados. Por quê? Isso é inteligente. Por quê? Infelizmente, não vou dizer que isso é bom, porque é um conflito globalizado, caso venha a acontecer, óbvio, mas economicamente falando para o Brasil, que é um grande produtor, é excelente vender. É excelente vender minério de ferro, é excelente vender alimento, é excelente vender outros produtos industrializados. Para o Brasil, isso seria o ideal. Até o momento em que, provavelmente, caso venha a acontecer uma terceira guerra mundial, o Brasil vai ser obrigado a se posicionar de um lado ou de outro.
E aí vai ser tempo suficiente para que o Brasil veja, teoricamente, qual é o lado que está explorando, perseguindo, causando muito sofrimento, ou melhor, que está sendo injusto, entre aspas, e o lado que está sendo também, entre aspas, justo. Mas lembrando, né? Numa guerra, a primeira vítima nunca é a verdade. Nunca é alcançar quem está certo ou quem está errado. Nunca é entender isso. A primeira vítima é sempre o povo. É sempre o ser humano. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você quiser. E claro, não esqueçam de seguir o nosso colega Caio Barroso, que fez e faz um trabalho muito bom por aqui, tá? Muito obrigado, até mais.